Está ali nos braços da minha esposa o meu filho. E lá em casa está a minha filha, que são o que eu mais amo nessa terra. Deus pode matar os dois agora. Eu estou no altar, eu estou diante de Deus. Deus pode matar os dois agora, se o que eu vou te falar aqui for mentira. Eu entrei em um propósito de 21 dias, jejuando de 6 da manhã às 6 da tarde. Quando foi no dia de número 18, eu já estava bem debilitado, mas eu estava numa unção terrível. Eu orava no mínimo 2 horas toda madrugada e ficava sem comer de 6 da manhã às 6 da tarde. Eu lembro que eu ia pregar e quando eu entrava no ônibus, algumas pessoas até começavam a querer se manifestar. Eu falava: Jesus, não deixa não, está repreendido em nome de Jesus. Aí no dia de número 18, eu cheguei na casa de uma amiga minha, para chamar ela para a gente ir para a igreja. Quando eu falei: Aline, eu estava debilitado, eu nem consegui gritar alto. Eu falei: Aline, o tio dela caiu endemoniado, rolando, gritando: eu te odeio. Eu falei: eu também não gosto de tu, Satanás. Sai dele. E o espírito imundo saiu. Nós saímos de lá e fomos na casa da irmã Miriam. Quando chegamos na casa da irmã Miriam, quando eu entrei no portão assim, o cachorro caiu, babando e rosnando. Aí pensaram que o cachorro estava passando mal. Na hora eu tive entendimento. Eu falei: não, é demônio. Mas como assim, cachorro em demonia? Eu falei: saiu do gadareno e entrou nos porcos. Quanto mais no cachorro, quer ver? Em nome de Jesus, saia! E o cachorro voltou ao normal imediatamente. Aí concluiu 21 dias. Eu não fui arrebatado, mas não desisti. Fiquei 7 dias orando. Depois de 7 dias, eu entrei em um propósito de 7 dias de jejum de novo, falando: Jesus, eu quero ter uma experiência celestial. E foi o primeiro dia, foi o segundo dia. No terceiro dia, eu estava com a cara no pó orando, às 3 horas da manhã, quando desceu um ser de branco no meu quarto e impôs as mãos sobre as minhas costas. E eu tenho dificuldade de contar esses testemunhos hoje, porque há uma geração tão carnal que não crê nas coisas do Espírito, e às vezes até se escandaliza. Está ali nos braços da minha esposa o meu filho, e lá em casa está a minha filha, que são o que eu mais amo nessa terra. Deus pode matar os dois agora. Eu estou no altar, eu estou diante de Deus. Deus pode matar os dois agora, se o que eu vou te falar aqui for mentira. Quando aquele ser tocou nas minhas costas, eu comecei a flutuar. E eu fui flutuando. Quando eu estava aproximadamente 1 palmo do chão, eu fiquei com medo de aquilo acabar de uma vez. E eu pensei: eu vou virar para o lado, porque se eu cair, eu não machuco. Mas quando eu virei para o lado, eu voltei para o chão. O arrependimento. Quando foi no outro dia, jejuei até às 6. Quando deu 3 horas da manhã, eu fui orar. Só que aquele dia eu estava muito angustiado. Era o 4º dia daqueles 7 dias. Por que, pregador, você estava angustiado? Porque quando eu fui entregar o jejum, pastor André, não tinha nada para comer lá na minha casa. Meu celeiro estava vazio. Uma prova financeira terrível. Aí eu dobrei o joelho e eu falei com Deus: Deus, eu não vou orar, porque eu estou triste, Deus. Eu estou buscando, eu estou orando e na minha casa não tem comida para comer. Mas ainda assim, se o Senhor quiser me dar uma experiência, para isso eu estou buscando. E eu deitei na minha cama. Quando eu deitei na minha cama, aquele ser desceu de novo. Só que agora aquele ser pegou no meu ombro e começou a me puxar. E eu senti um certo desconforto. Eu não estava acostumado àquilo. Eu fiquei com medo. E eu fiquei forçando assim, até que ele me puxou de uma vez. Quando me puxou de uma vez, eu fiquei em pé. A minha alma saiu do meu corpo. Eu vi o meu corpo deitado na cama. E aquele ser que eu não via ele, pegou no meu ombro e disse: vem comigo. E nós começamos a subir. Passamos por este céu aqui de estrela, nuvens, até que chegamos em um céu muito claro, que julgo eu ser o 3º céu que Paulo falou. Aí, quando eu cheguei nesse
terceiro céu lá, muito claro, eu não conseguia enxergar, era muito mais forte do que aqueles flashes de câmera fotográfica. E eu baixei a cabeça assim, e aquele ser que estava comigo me levou para um quarto pequeno. Aquele quarto era todo cinza, da cor daquelas telhas Eternite, quando ela está nova e molha, aquele cinza chumbo. Pois é, tipo da cor desse meu terno aqui. Era o quarto todinho. No canto de lá tinha um altar pequeno. E de repente alguém invisível começou a andar. Como assim alguém invisível, pregador? Porque cada passo que dava subia uma fumacinha no formato de pé, um fogo assim e apagava. Aí foi andando para de trás do altar. Quando chegou de trás do altar, aquele clarão clareou de novo. Eu abaixei o rosto de novo. E depois eu olhei. Quando eu olhei, eu vi um homem de branco de trás do altar. E a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Na hora eu estava em espírito, eu tive entendimento que era Jesus. Eu tentei ver o rosto assim, não conseguia. Ao mesmo tempo que parecia a luz do sol, parecia nada. Parecia que não tinha nada. Tentava olhar o rosto e não via. Mas daqui do peito para baixo eu via. Quando eu tive o entendimento que era Jesus, eu olhei diretamente nos braços, porque eu lembrei de Tomé. Quando eu olhei as mãos, não sei por qual motivo, eram morenas da cor da minha. E quando eu olhei bem aqui nessa divisão, eu vi furos e marca de sangue. Na hora eu perguntei: é tu, Jesus? E com uma voz suave ele disse: eu sou. Oh glória. Aí eu peguei e comecei a fazer um monte de perguntas. Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Jesus, por que isso? Jesus, por que aquilo? Aí eu perguntei: Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, cegos, surdo, mudo? Aí Jesus disse: ainda não. Abre tuas mãos. Ele veio de lá com um quadradinho cinza da cor do quarto e colocou nas minhas mãos. Eu fechei as mãos. Aí eu perguntei: Jesus, por que as almas não se convertem hoje como antigamente? E ele disse: naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, e eu vos direi: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eu não tive coragem de perguntar mais nada. Eu só disse: Jesus, eu posso conhecer o céu? E ele disse: aproveita o anjo. E aquele anjo me pegou e saiu assim. Irmão, eu vi um jardim florido que era do tamanho da eternidade. Não existe aquilo aqui na terra, de tão lindo, de tão resplendor. E a gente saiu sobrevoando assim. Aí eu disse ao anjo, porque eu tinha um negócio na minha mente. Olha, é coisa de doido isso. Eu pensava comigo: se eu ver o inferno, nunca mais eu desvio. E eu disse àquele anjo que estava comigo: me leva para ver o inferno. Aí na hora ele desceu aqui para a terra, e a gente entrou no meio da terra, até que chegou num local que eu vi portões. Esses portões eram meio enferrujados, as paredes não se moviam, mas era viva, causava assim um certo arrepio, um calafrio, é a grande verdade. O chão assim era tipo escuro, uma fumaça, e continha larvas vulcânicas. E naqueles portões o anjo mexeu ali nos cadeados, e os cadeados não se abriram. Ele disse: não dá para ir por aqui. Aí ele me pegou pelo ombro e foi lá para o Polo Norte, ou para o Polo Sul. Eu sei que é um desses dois, porque foi lá nas regiões onde tem gelo. Nós entramos no meio do gelo, e lá nós chegamos num local que tinha um buraco assim, entrando para dentro da terra. Só que nem o anjo conseguia passar, nem eu conseguia passar no buraco, mesmo que a gente estava em espírito. Aí eu ouvi gritos saindo desse buraco. Eu encostei o ouvido e eu ouvia pessoas gritando, xingando Deus, como se Deus fosse o culpado de eles estarem ali. Para você ter uma ideia dos gritos que eles davam, é semelhante a alguém gritando com alguém arrancando o dedo dele assim, quebrando com um alicate, martelando o dedo dele, ou cortando os dedos dele. Pois era esse tipo de grito, arrancando um dente sem anestesia. Pois era tipo esses os gritos que eles davam, horríveis. E da mesma hora que eles estavam xingando Deus, blasfemando contra Deus, como se Deus fosse culpado de eles estarem ali, eles mudavam os gritos. Agora eles falavam: me perdoa, Deus. Tá bom, eu já paguei pelos meus pecados.
Chega, agora me tira daqui. Como não dava para entrar? Aí eu fui um vacilão aquele dia, me desculpe a expressão. Porque eu tinha a oportunidade de conhecer tanta coisa no céu. Eu virei para aquele anjo e falei assim, não dá para ir para o inferno, me leva para casa. Aí aquele anjo veio comigo e me jogou em cima do meu corpo. Aí eu levantei. No outro dia de manhã eu saí, fui buscar a missionária Lucineide que ia pregar. E quando eu estava andando perto do metrô, eu escutei um barulho. Quando eu olhei para as minhas pernas, eu via fogo. Eu andava parecendo que estava pisando em um colchão. Aleluia. Eu vi o meu Jesus. Alabacante orebaia.